Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira de preparação para o segundo jogo da semifinal diante da equipe do Corinthians. O clube vai atualizar a situação de Lucas Vidalba, o outro confronto da semifinal da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira, começando com o outro duelo da semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida, Maracanã, Vasco 2, Fluminense 1. Vasco derrotou o Fluminense de virada, gol praticamente no último minuto de Verratti. O Fluminense tinha saído na frente com Serna, o Vasco empatou com o Ryan, o Fluminense fez o gol no primeiro tempo, o Vasco empatou com o Ryan no segundo tempo e no finalzinho o Verratti marcou o gol da vitória, partida de volta no domingo. Também no domingo teremos a partida de volta na Neoquímica Arena com ingressos esgotados, tanto para corintiano quanto para cruzeirense, e teremos uma bonita festa no domingo às 18 horas na Neoquímica Arena. É jogo grande, é jogo decisivo, vale vaga na finalíssima da Copa do Brasil. O Cruzeiro fechando a preparação somente amanhã à tarde, depois segue de voo fretado, fica em Guarulhos, porque o acesso é mais fácil à Arena Corinthians, em Itaquera. Então, o Cruzeiro sempre, quando vai enfrentar o Corinthians, fica hospedado ali bem próximo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Hoje tem treino, amanhã também. Hoje a expectativa é quanto à divulgação do laudo médico de Lucas Vidalba, mas a gente já pode trazer aqui, o Vidalba está fora no domingo, mesmo se o Cruzeiro avançar para uma final, e é o que a gente espera, o Vidalba dificilmente terá condição de se recuperar. A lesão ela existe. O grau é que o Cruzeiro vai divulgar e como será o tratamento após o Yuri Alberto cair ali em cima da perna do Vidalba e deu um problema no tornozelo esquerdo do jogador. Portanto, o Vidalba não atua mais nesta temporada de 2025. Será substituído naturalmente pelo jovem Jonathan Jesus, que até entrou bem no jogo de ida dessa quarta-feira no Mineirão. O Cruzeiro então tendo aí que definir quem joga na vaga de Lucas Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebeu um cartão muito injusto, inclusive, do árbitro Anderson Daronco. Rodrigo José Pereira de Lima é o dono do apito no domingo, com Rafael Trace ficando no árbitro de vídeo. Cruzeiro que formalizou na CBF mais uma reclamação, não só pelo gol, que claramente a bola toca na mão do Memphis Depay, mas também pelo cartão amarelo que foi dado a Lucas Romero. Agora, Leonardo Jardim terá 2 dias para definir se começa com o Wallace ou se começa com o Matheus Henrique, já que ele citou apenas estas 2 opções para o jogo diante da equipe do Corinthians, e aguardar se ele faz mais alguma alteração, pensando aí em surpreender o adversário no jogo importante desta tarde e noite de domingo na Neoquímica Arena. Ainda dá, foi uma derrota doída, sofrida por 1-0, mas o duelo ainda está em aberto. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Nesta quinta-feira, ainda remoendo a atuação do Cruzeiro, derrota para o Corinthians no primeiro jogo, e agora é o jogo da volta, com 2.500 cruzeirenses lá na Neoquímica Arena, e o Cruzeiro vai tentar pelo menos uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Já seria um bom resultado, né? Depois de tudo que foi apresentado, o Cruzeiro precisa dar uma resposta lá em São Paulo. No domingo estaremos lá para contar toda essa história e que possa vir uma classificação heróica do Cruzeiro. Ainda tem batalha. Claro que a atuação foi abaixo da crítica, já falamos muito sobre isso,
Mas o Cruzeiro pode chegar sim lá em São Paulo e fazer um grande jogo diante da equipe do Corinthians. Ainda a situação do jogo, o Cruzeiro formalizando uma reclamação na CBF quanto à arbitragem pelo cartão amarelo que recebeu o Lucas Romero, inacreditável aquele cartão dado pelo Anderson Daronco, e principalmente pelo gol que tocou na mão. O Corinthians foi melhor, talvez fosse fazer o gol em outro momento, mas aquele gol tinha que ser invalidado. Falar que não tocou na mão, que é inteligência artificial, aí é pior ainda, né? E isso saiu aí, chegou a ser divulgado. Aí é brigar contra qualquer imagem, né? E o VAR, numa velocidade absurda, tem coisa que só acontece contra o Cruzeiro, galera. Aquele lance a favor do Cruzeiro era gol invalidado, eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Iam rodar, pausa aqui, peraí. Daronco, vem ver o vídeo. Toque na mão do atacante do Cruzeiro. Então, ninguém tem dúvida, né? Que ia acontecer. E aí eles passam, vou te dar uma câmera aí. Cara, não tem zoom na imagem, não tem nada. Aí coloca 4 câmeras na tela, velho, numa velocidade absurda pra... Tipo, vamos verificar isso logo, gente. Vamos verificar isso logo pra sair a bola no meio de campo e não ter como voltar. Meu Deus, é inacreditável. Campo não tem reclamação, campo não tem não sei o quê, uma coisa assim que fala o Daronco. É inacreditável. O William até faz o sinal, né? Mas foi um lance que era difícil para ver, mas o VAR tem condição de analisar e analisar bem. Então, não dá também só para colocar que foi esse erro determinante, porque a atuação do Cruzeiro realmente foi muito abaixo e já falamos muito sobre isso. Então tá aí mais uma reclamação. Por falar em arbitragem, Rodrigo Pereira de Lima, ele apitou o jogo do Cruzeiro contra o Santos. Até foi uma arbitragem ok, e ele será o dono do apito lá na Neoquímica Arena. Rodrigo José Pereira de Lima foi escolhido, inclusive, o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, e saiu também o VAR. Rafael Trace será o árbitro de vídeo para este compromisso. Ele já foi aí VAR no clássico com o Atlético, naquele 0-0 no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro e na vitória por 2-0 na Arena pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Nem quero ficar falando também de arbitragem, porque é um assunto que cansa muito a gente. Vamos lá, sobre o time. Começou a preparação hoje, tem sexta e sábado para o Leonardo Jardim definir o substituto de Lucas Romero. Segundo ele na entrevista, está entre Matheus Henrique e o Wallace. Rian Guilherme acho que corre bem por fora. Então vamos aguardar. E na zaga, Jonathan Jesus vai ser o escolhido. O Vidalba está fora do jogo de domingo. O Cruzeiro vai confirmar o diagnóstico. Ele passou por alguns exames e o Vidalba deve ficar aí um tempo afastado. É uma imagem que preocupou a todos, então nem tinha que ter ficado em campo, né? Mas vamos aguardar a atualização por parte do Cruzeiro. O fato é que a lesão, ela existe, né? Tem que ver qual o grau de problema que teve o Vidalba. Eu tive até a impressão que era no tornozelo, no joelho, mas foi no tornozelo. Tanto que quem acompanhou ele voltando, né, para o campo ali, estava com o uso de muletas. E aí, vamos aguardar, é um problema no tornozelo esquerdo. O Cruzeiro vai informar aí nesta sexta-feira, provavelmente, a situação do atleta. Wanderson tem chance de voltar a ser relacionado para este jogo de domingo. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Eu, sinceramente, boa tarde a todos. Eu fiquei muito surpreso com o que eu vi ontem, porque numa reta final, num jogo tão decisivo como esse, com o Mineirão lotado, eu imaginava que o Cruzeiro ia se impor e ia fazer um grande jogo, até porque o Cruzeiro vem de um momento bom, ele vem de uma regularidade muito grande. Mas é claro que a gente alertou aqui durante vários momentos aqui do programa, eu, Valu, o HG, o Elton não.
porque o Elton imaginava que o jogo seria a mesma coisa do outro jogo. Não, nós falamos aqui, ó, Copa do Brasil é diferente de Campeonato Brasileiro. Aquele 3-0 é diferente, porque é jogo de mata-mata. O Corinthians estava muito desfalcado. E aí, pois é, ontem a gente viu, o goleiro não estava, o Carrijo também não estava, o Memphis não tinha jogado o outro jogo. Quer dizer, ontem foi um outro Corinthians. Foi um outro Cruzeiro também. Não foi o Cruzeiro que a gente estava acostumado a ver. O Cruzeiro jogou, inclusive, de uma maneira diferente. A gente viu o Cruzeiro fugindo das suas características ontem. Agora, o porquê, sinceramente, eu não consigo explicar o que aconteceu. Não sei se a parte psicológica do time, se sentiu a questão de uma pressão, se não esperava que o Corinthians fosse jogar como foi, com a intensidade, porque o Corinthians eu acho que deve ter feito talvez a melhor partida dele dos últimos tempos aí, ou do ano, porque eu acho que a o início do intensidade, Corinthians surpreendeu o Cruzeiro. Todo o Cruzeiro mundo esperava um Corinthians fechadinho, fazendo cera, não querendo jogo. E aí aquele início ali já com duas chances claras, né? Uma que quase é um gol olímpico, que o Cássio salva, e depois um chute do Memphis pra fora. Eu acho que o Cruzeiro já assustou com aquela postura agressiva do Corinthians no início. Aí depois sai o gol. Valu foi muito feliz no que disse hoje no Band News na área. O Dorival neutralizou o lado esquerdo do Cruzeiro com o Mateuzinho e com o Carrídio, né, por ali, tirando do jogo o Kaique e o Arroio. O Arroio não foi bem no jogo de ontem. Então acho que o Dorival soube fazer a leitura do Cruzeiro. Não sei se talvez por aquele 3-0 é o time, porque foi um Cruzeiro diferente, foi um Corinthians diferente. Não sei se teve a ver aquele 3-0, se foi por isso que o Dorival conseguiu o encaixe perfeito. Mas ninguém do Cruzeiro jogou bem. Ou teve alguém que você acha que está Cara, pior? Eu acho que ninguém jogou bem. Eu acho que pelo que dá pra falar antes. menos pior. Eu acho que os volantes. O resto pode... Eu discordo, assim, eu tô com o Breno, eu acho que foi... Não, menos Não, pior, o gol menos não tem, pior. O gol não tem responsabilidade do Cássio, mas você pega a última linha defensiva do Cruzeiro... Toda quebrada. Cara, toda quebrada. A partida que fizeram, não só eles, tá? Assim, o meio-campo não conseguiu ajudar também. Agora, o Matheus Pereira ficou devendo ontem. Né? É o que eu tô falando, passa por todos, passa pelos... Eu repito, o lance do gol não tem responsabilidade do Cássio, mas os 10 de linha, eu não consigo tirar ninguém. Ninguém. Elton, pode falar rapidinho do Corinthians? Tá, é só que eu estudei o Corinthians desde o jogo contra o Cruzeiro, quando perdeu por 3-0. Eu posso cravar aqui que o Dorival, ele armou uma estratégia ontem para enfrentar o Cruzeiro, tá? E eu não tô falando que isso é demérito, pelo contrário. Ele estudou profundamente. E assim, não é nem dizer que o Dorival recriou, fez algo assim extraordinário. Ele colocou um meio-campo com 4 volantes, colocou o Carrídio pelo lado direito, colocou o Martínez, para mim, de maneira surpreendente por dentro, colocou o Maicon e colocou o Bidon. Com isso, ele deixava o Memphis Depay livre e o Yuri Alberto é um cara que tem força para marcar, mas tá voltando de lesão. Ele, dessa forma, ele selou o lado direito de defesa do Corinthians, impedindo que Arroio e Kaique aprontassem por ali, onde o Corinthians sofreu muito no jogo contra o Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, e tem a chegada do Carrijo. O Carrijo, para mim, quando esteve em campo, foi um dos principais jogadores do Corinthians.